questão 27 traz aqui uma função e ele faz umas perguntas sobre essa função. Agora, essas perguntas você vai responder com mais facilidade se você tiver o gráfico dessa função. Só que você tem que desenhar o gráfico. Então essa função aqui, g de x, ela vale isso aqui. Menos b menos b elevado a menos módulo de x. E olha, o b é um número maior que 1, positivo acima de 1, né? E olha que essa função aqui, ela tem o domínio conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto A. A gente tem que descobrir quem é o A, né? Tá, então considere a função real g de reais em A, tal que g de x é dado por essa fórmula aqui. Quer dizer, é uma constante negativa subtraída de uma exponencial. Bom, aqui tem um módulo, tem um trabalhinho para ver o que esse módulo aqui vai influenciar nesse expoente. Certo, onde b é um número real acima de 1 e A é o conjunto de imagem. Com relação à função g, analise as alternativas e marque a verdadeira. Tem uma verdadeira aqui. Existe um número x real para os quais g de x é maior que menos b. Calma, existe x real, que significa existe pelo menos um x real. Pode existir um, dois ou um intervalo, né? Uma faixa de valores. Ou seja, existe pelo menos um x real para os quais g de x é acima de menos b. Então, com o gráfico você responde isso. Letra B, a função g admite função inversa, tem que ver, né? Tem que fazer o gráfico. O conjunto solução da equação tal é unitário. A função h definida por isso aqui é positiva para qualquer x pertencente aos reais. Então a gente tem que fazer o levantamento do gráfico dessa função aqui. E com muita calma, hein? Calma que é o problema. É uma prova que você tem um monte de questão trabalhosa para fazer, né? Então, para esboçar o gráfico dessa função, a gente faz da seguinte forma. Primeiro a gente pensa aqui nessa exponencial. Isso aqui é uma exponencial com a base maior que 1. O problema deu isso. O b é maior do que 1. Então você tem uma base maior do que 1 e ela está com um expoente negativo. Isso aqui seria o gráfico de uma função b elevado a menos x, com a base maior do que 1. 2 elevado a menos x, por exemplo. Uma exponencial decrescente. Só que aqui, claro, eu estou considerando que o b é maior que 1 como o problema deu. Então, realmente é assim. Se você pensar, por exemplo, 2 elevado a menos x, quanto maior é o expoente, mais ela vai diminuindo. Então, é uma exponencial decrescente. Só que tem aqui, ao invés de ser menos x, é menos módulo de x. O que vai acontecer? O x vai ser tirado do módulo dele. Então, essa parte aqui, para x negativo, não vai ser assim. Vai ser assim, ó. É como se você colocasse aqui um espelho e essa parte ficasse igual a essa. Por exemplo, você vai ter o f de 2 igual ao f de menos 2. Porque você tirou o módulo. Aqui na função, tirou o módulo. Se não fosse o módulo, ela seria assim. Tá, então, se a gente pensar em apenas b elevado a menos módulo de x, esse gráfico seria assim, ó. Que valor é esse aqui? b elevado a zero. b elevado a zero é 1. Então, esse gráfico aqui, em verde, é o gráfico da função b elevado a menos módulo de x. Aí ele manda você trocar o sinal, colocar um menos na frente disso aqui. Então essa função aqui, quem era positivo vai virar negativo. Então ela vai ficar assim. Esse número aqui vai ser quanto? Vai ser menos 1, porque é esse aqui que você trocou o sinal. E aqui, como ela tendia a zero, aqui ela vai tender a zero também, só que para valores negativos. Então, lá no infinito, ela vai se aproximando do eixo x. A gente diz que o eixo x aqui é uma assíntota.
Então, essa reta, que é o eixo x, é uma assíntota da função, assíntota do gráfico da função no mais infinito e no menos infinito também. Tá, então isso aqui, esse gráfico é esse aqui com sinal menos. Então, isso aqui é menos b elevado a menos módulo de x. Lembrando que quando você tem uma expressão dessa, esse menos não está sendo aplicado esse expoente a ele. Quando você tem menos uma potência, o expoente se faz primeiro, depois que se aplica o sinal. Isso aqui não é a mesma coisa que o menos b elevado a isso aqui. Não é isso. Se fosse isso, teria que ter parênteses aqui, tá? Então, esse menos aqui, ele não vai ser aplicado ao b aqui para depois ser elevado a isso. Ele vai ser elevado primeiro e depois vai ser trocado de sinal. Então, vai ficar assim. Agora, depois disso, ele é somado com menos b. O que quer dizer somado com menos b? Já que b é um número positivo maior do que 1, você, na verdade, está subtraindo um número aqui. Está subtraindo um número constante e maior do que 1. Então, todo mundo aqui do gráfico vai descer de b unidades. Você está subtraindo b. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que é menos 1, ele vai passar a ser quem? Menos 1 menos b. Todo mundo vai cair de b unidades. E essa assíntota aqui, o que vai acontecer com ela? Ela estava tendendo aqui a zero. Essa reta aqui é y igual a zero. Vai descer também de b unidades. Então ele não vai tender a zero mais. Ele vai tender a quanto? A menos b. Então cadê o menos b? Ó, o menos b, ele fica uma unidade acima desse ponto. Aqui é menos 1 menos b. O menos b é uma unidade acima. Então, essa assíntota aqui é como se fosse o eixo x que desceu de b unidades, tá? Então, esse ponto aqui, a ordenada dele é menos b. Todo mundo desceu de b unidades. Então, esse gráfico vai cair de b unidades, ele vai ficar assim, ó. Quem estava em menos 1 vai cair de b unidades, vai ficar menos 1 menos b. Quem estava indo para zero, não vai mais para zero, vai para menos b. Então isso aqui é o gráfico da função g de x que o problema deu. Então tá aqui o gráfico, os eixos x e y, aqui os pontos que interessam. O menos b, que é essa assíntota aqui, e menos 1 menos b, que é o g de zero. Então é exatamente como o gráfico que a gente fez aqui, essa parte aqui. E agora, com esse gráfico, podemos responder as perguntas? Vamos ver. Existe um x real para os quais g de x é maior do que menos b. Calma aí. G de x é maior que menos b. Quem é menos b? Menos b está aqui. Existe algum x aqui de tal forma que o g de x seja maior do que isso? Acima do menos b? Não, porque o gráfico está todo daqui para baixo. Todo desse menos b para baixo. Ele não chega nem a ser igual a menos b, só no infinito. Então, se você pegar os valores tais que g de x está abaixo de menos b, não vai sobrar nada. Não tem ninguém que tenha g de x maior acima de menos b. Então, isso que ele falou aqui é falso. Não existe isso. Não é verdade que existe x que atenda essa condição. Isso aqui é falso. E ele pediu o quê? Ele quer a verdadeira. Então, a primeira aqui já é falsa. A segunda, a função g admite inversa. A função g admite inversa? O que uma função tem que ter para ela admitir inversa? Ela tem que ser bijetora. E como é que é uma função bijetora? Se você pegar qualquer ponto do gráfico dela, qualquer ponto do gráfico, se você traçar uma reta horizontal, ela tem que cortar a função num único ponto. E isso não acontece aqui. Se você traçar uma horizontal aqui, vai cortar em 2 pontos. Então ela não pode ser bijetora. Ela pode ser bijetora se você restringir o domínio. Se você considerar o domínio sendo reais positivos ou reais negativos, ou uma parte aqui dos reais positivos ou uma parte dos reais negativos, aí sim, aí pode.
Mas aqui não é o caso, tá? O domínio dessa função é o conjunto dos reais. Então, se você traçar uma reta horizontal aqui, ela vai cortar em 2 pontos. Cortou em 2 pontos, não tem inversa. Ou seja, a inversa, ela não é uma função. Então, ela tem inversa? Não, senhor, isso aqui é falso. A terceira afirmativa, o conjunto solução dessa equação g de x é igual a menos b menos 1 é unitário. G de x é igual a menos b menos 1. Olha só, quem é menos b menos 1, hein? Menos b menos 1 é esse ponto aqui, ó. O valor menos b menos 1 é o valor que a função tem quando x vale 0, não é isso? Para x igual a 0, o g de x vale exatamente isso, menos b menos 1. É só, você pode até resolver, descobrir isso sem olhar o gráfico. Se você pegar o g de x, que é isso aqui, menos b elevado a menos módulo de x, e colocar isso aqui para ser igual a menos b menos 1, menos b menos 1, você vai cortar aqui esse menos b, você vai ficar com b elevado a menos módulo de x é igual a 1. Já que b é um número positivo que não vale 1, certo? B é maior do que 1. Então a única forma de você ter isso aqui sendo igual a 1 é se esse expoente aqui valer 0. Então menos módulo de x vale 0, ou seja, o x vale 0. Esse é o valor de x que faz com que isso aqui seja atendido. Então, o conjunto solução dessa equação é unitário, sim senhor. Esse conjunto solução é o conjunto cujo único elemento é o número 0. É realmente um conjunto unitário. Então isso aqui é verdadeiro, é um conjunto unitário, sim senhor. E aqui essa última para confirmar, a função h definida por essa fórmula é positiva para qualquer x pertencente a R. Essa tem que ser falsa, né? Vamos conferir. Olha só, essa função aqui, h de x, ela vale isso aqui. G de x, que é isso aqui, mais b, mais 1. Pronto, essa é a função h de x. Ele está falando que essa função aqui é positiva para todo x real. Tá certo isso? Isso aqui, ó, esse b vai embora. Essa função h de x nada mais é que menos b elevado a menos módulo de x mais 1. Eu pergunto, essa expressão aqui é positiva para todo x real? Olha, na verdade a gente viu que essa expressão aqui atinge o valor 1 para x igual a 0. Depois vai diminuindo, tendendo a 0. Só que vai ficar menos 1. Então, para x igual a 0, essa expressão aqui vale 0. Vai ficar 1 menos 1, 0. 0 para x igual a 0. Agora, quando o x é diferente de 0, ele vai ficando com um valor diferente. Você vai ter aqui um valor que é negativo decrescente, somado com 1. Ele nunca mais vai ficar negativo. Ele vai ficar sempre positivo. Mas não é positivo para qualquer x real. Tem uma exceção. Aqui, se fosse R asterisco, estaria certo. Porque o zero que estraga isso, né? O zero que estraga essa afirmativa. Se fosse qualquer x menos o zero, essa função aqui que ele está dando seria realmente positiva. Mas para x igual a 0, essa expressão dá 0. Então isso aqui é falso só por causa do zero. Falso. Então, a única resposta correta é essa aqui, ó. Letra C de Charlie.